Além de serem os dois maiores pilotos de corrida de todos os tempos, Ayrton Senna e Lewis Hamilton são dois homens que ganharam muito dinheiro durante suas carreiras. Mas você já parou para pensar quem teve uma vida mais luxuosa? Neste vídeo, você vai assistir uma batalha acirrada entre Lewis Hamilton versus Ayrton Senna. Então agora, bora pro fight! Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo. Primeiro round. Carros. Sendo os dois maiores pilotos da história da Fórmula 1, é claro que já passaram belos carros em suas garagens. Ayrton Senna, por exemplo, já teve um Ford Corcel 2 de 1982, um carro popular que ele fazia propaganda dizendo que usava no Brasil, podendo hoje ser encontrado por cerca de R$30 mil. Ele também já teve um Audi S4 de 1993, quando se tornou representante oficial da Audi, ganhando então um veículo para rodar no Brasil. Esse automóvel era um dos top de linha da montadora, mas que hoje em dia se desvalorizou muito e custa por volta dos R$35 mil. O piloto também teve uma Mercedes-Benz 300 de 1992, que na época era um veículo requintado e que valia um bom dinheiro, mas que hoje também se depreciou muito e está custando somente em torno dos R$40 mil. Outro veículo que já passou por sua garagem era um Ford Escort XR3 de 1987, que hoje pode ser encontrado por aproximadamente R$50 mil. Já o veículo mais luxuoso que ele tinha era um Honda NSX, um carro esportivo que ele mesmo ajudou a criar, participando e testando o veículo durante todo o processo de produção. Esse incrível carro é equipado com motor de 273 cavalos de potência, conseguindo acelerar de 0 a 100 em apenas 5,9 segundos, sendo capaz de atingir a velocidade máxima de 270 km por hora. Sabe-se que ele tinha dois carros desse modelo, um vermelho e outro da cor preta, e para se ter uma ideia de preço, um deles foi colocado à venda em leilões com valor estimado de 85 mil libras, ou o equivalente a R$600 mil na cotação atual. Enquanto isso, Lewis Hamilton já foi visto com alguns supercarros como Mercedes EQS, avaliado em $120 mil, Mercedes AMG G63, avaliado em $160 mil, Mercedes Maybach S600, avaliado em $185 mil, 1967 Ford Mustang Shelby GT 500, avaliado em $200 mil, Mercedes-Benz SLS AMG, avaliado em $250 mil, Mercedes-Benz AMG GTR, avaliado em $265 mil, Ferrari 599 GTO, avaliado em $700 mil, McLaren P1, avaliado em $1.200.000, LaFerrari, avaliado em $1.200.000, Mercedes Maybach 6, avaliado em $2 milhões, Pagani Zonda 760, LH, estimado em $2,6 milhões, e até um Mercedes AMG Project One, o único carro do mundo a trazer a tecnologia híbrida da Fórmula 1 para as ruas. Para se ter uma ideia de sua potência, ele é capaz de acelerar de 0 a 200 km por hora em menos de 6 segundos, atingindo a velocidade máxima de 350 km por hora. E para quem quiser ter o super carro de Hamilton, é necessário desembolsar nada mais, nada menos que $2,7 milhões. E o mais caro é o seu Shelby 427 Cobra, um colecionável que pode chegar a custar $5 milhões. Ou seja, não restam dúvidas que Lewis Hamilton leva esse round. Ponto para ele. Segundo round.
Mansões. Sendo os maiores pilotos de suas gerações, dinheiro para investir em mansões nunca foi um problema. Lewis Hamilton, por exemplo, já chegou a comprar uma casa na região de Kensington, um dos locais mais nobres de Londres. O interior do imóvel conta com uma decoração mais clássica, com móveis mais antigos, porém bem sofisticados. Nos fundos do imóvel existe um jardim com uma casa de verão de madeira, logo onde especulam que ele queria construir uma casa de festas. Apesar de não haver tantas informações sobre essa propriedade do piloto, segundo o que foi divulgado na mídia, ele pagou cerca de 18 milhões de euros, ou o equivalente a aproximadamente 110 milhões de reais. Já Ayrton Senna, por causa de seu trabalho como piloto da Fórmula 1, precisava morar na Europa e por isso tinha uma mansão localizada em um condomínio de luxo conhecido como Quinta do Lago, na região de Algarve, em Portugal. O imóvel fica em um terreno de mais de 10 mil metros quadrados, um espaço mais que suficiente para abrigar diversas atividades de lazer para atender às necessidades do atleta. O interior do imóvel contava com uma decoração composta por uma paleta de cores claras, sendo muito acolhedora, e somente pelo fato de Senna ter morado neste imóvel fez com que ele se valorizasse muito. Para se ter uma noção, na época ele investiu o equivalente a 1.200.000 reais, mas conforme foi noticiado na mídia, foi colocado à venda por aproximadamente 30 milhões de reais. Já enquanto estava no Brasil, um de seus refúgios era sua belíssima casa de praia situada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, mais especificamente no condomínio Portogalo, uma região onde existem diversas casas milionárias. O imóvel, que até hoje pertence à família do piloto, é rodeado de áreas verdes e fica em frente ao mar, um local que Senna aproveitava para se divertir com sua namorada na areia da praia, andar em sua bela lancha ou então se preparar fisicamente, o que todos sabem que ele era bastante focado. O interior da mansão possui uma arquitetura rústica com muitos itens feitos à base de madeira, e algo que chama muita atenção na casa de praia de Senna, sem dúvidas, é a sua enorme piscina cercada por vidros que proporciona uma linda vista para o mar. E para se ter uma ideia do preço desta mansão em Angra, em 1991 foi noticiado nos jornais da época que Ayrton Senna precisou desembolsar cerca de 4 milhões de dólares. Mas como já se passaram 30 anos e mesmo apesar da baixa inflação da moeda americana, isso equivaleria a aproximadamente 8 milhões de dólares, o que convertendo para o real daria torno de 40 milhões de reais. Outro local de descanso de Ayrton Senna, quando estava no Brasil, era a sua enorme fazenda localizada em Tatuí, município do estado de São Paulo. A propriedade possui em torno de 80 alqueires e é conhecida como Fazenda Dois Lagos. Nesse gigantesco local, Senna podia aproveitar a bela casa com piscina e, claro, ter um contato mais próximo com a natureza e com os animais, algo que ele parecia gostar muito e que o ajudava a recuperar suas energias para voltar 100% focado em suas corridas. Sabe-se que no interior da fazenda havia uma pista de kart que foi inaugurada em dezembro de 1991, em um evento que chamou muita atenção dos jornalistas da época e trouxe repercussão mundial para a cidade de Tatuí. E apesar de não se saber ao certo o preço dessa gigante propriedade do piloto, para se ter uma ideia, existem fazendas no município com tamanho parecido a essa, que estão sendo colocadas à venda por cerca de 50 milhões de reais. Mas por ser conhecida como um famoso local de descanso do astro das pistas, provavelmente deve valer muito mais. Com tudo isso, fica evidente que Ayrton Senna leva esse round. Ponto para ele. Terceiro round. Apartamentos. Os dois ídolos do automobilismo também já foram donos de belas propriedades verticais. Ayrton Senna, por exemplo, para se abrigar durante as corridas das temporadas europeias. Especula-se que ele tinha um apartamento com vista para a famosa Baía do Principado, em Mônaco, uma pequena cidade-estado independente na zona costeira do Mediterrâneo, na França.
Essa região super nobre e valorizada é muito conhecida pelo Grande Prêmio de Fórmula 1, que acontece nas suas ruas uma vez por ano, o que fazia muito sentido o piloto ter um local para se abrigar na região. Para se ter uma ideia do preço, os apartamentos nessa região podem custar facilmente mais de 10 milhões de reais. Já Lewis Hamilton não economiza nem um pouco na hora de investir em apartamentos. Na cidade de Mônaco, por exemplo, Hamilton possui um apartamento luxuoso avaliado em torno de 70 milhões de reais. Já na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, é outro local que Lewis Hamilton gosta de investir, e não é à toa que ele possui 2 apartamentos na cidade. Um deles possui uma vista incrível para o rio Hudson, ficando localizado em um prédio super luxuoso, capaz de oferecer muitas comodidades para os seus moradores. Entre as mordomias que há no condomínio estão academia, sauna, piscina de 25 metros climatizada, sala de massagens, salão de festas ao ar livre, entre muitas outras coisas. E não é à toa que lá também morava outras celebridades como o casal de famosos Tom Brady e Gisele Bündchen. E para se ter uma ideia de preço, estima-se que Lewis Hamilton tenha investido cerca de 32 milhões de euros, ou o equivalente a mais de 200 milhões de reais. A um quarteirão de distância, Hamilton também possui outro apartamento, localizado na rua Greenwich, no bairro de Tribeca, em Nova York. Trata-se de nada mais nada menos que um triplex de 825 metros quadrados, um enorme espaço capaz de oferecer muito conforto para o piloto. A sala, por exemplo, é bem ampla, possuindo um pé direito duplo que traz uma grande sensação de amplitude ao ambiente. Outro ponto que chama atenção no imóvel é a enorme quantidade de janelas que existem, proporcionando uma excelente iluminação natural. E para morar nesse gigantesco apartamento não é nada barato. Segundo algumas fontes, apenas o condomínio Hamilton paga cerca de 16 mil dólares por mês, ou mais de 80 mil reais. Já o preço do imóvel é o que realmente assusta, custando para o piloto algo em torno de 34 milhões de euros, ou equivalente a mais de 210 milhões de reais. Ou seja, nesse quesito é muito difícil ganhar de Lewis Hamilton. Ponto para ele. Quarto round. Aeronaves. Os dois pilotos já foram donos de caríssimas aeronaves. Ayrton Senna, por exemplo, era um grande apaixonado pela aviação, sendo inclusive piloto de helicóptero. E não é à toa que ele já teve 3 aeronaves para ficar à sua disposição sempre quando ele quisesse pilotar. O helicóptero de Senna era do modelo Esquilo, uma aeronave leve que é uma das mais utilizadas no Brasil. E para se ter uma ideia do preço, o custo unitário de um brinquedinho desses pode chegar a custar 2 milhões de dólares, ou equivalente a 10 milhões de reais. E ele também já teve alguns jatinhos particulares em seu hangar. Começando pelo mais barato, está um do modelo Piper Seneca 3, que deu de presente para o seu pai, que era aviador. Esse modelo de aeronave, apesar de ser mais simples, pode ser encontrado à venda por cerca de 4 milhões de reais. Subindo o preço, ele já teve um do modelo King Air F90, uma aeronave de pequeno porte, bimotor com motorização turbo-hélice e ideal para viagens interestaduais. O jatinho, que possui capacidade para transportar até 5 passageiros, pode chegar a custar cerca de 10 milhões de reais. Já a aeronave mais luxuosa de Ayrton Senna era do modelo Hawker 800, uma sofisticada aeronave executiva de médio porte e de alcance intercontinental. No interior desse sofisticado jatinho, possui a capacidade para transportar confortavelmente até 10 passageiros. Não é à toa que pode chegar a custar mais de 15 milhões de reais. Enquanto isso, Lewis Hamilton já foi dono de uma das aeronaves mais modernas do mercado. Trata-se do modelo Bombardier Challenger 605, um jato executivo de médio porte e de longo alcance, sendo capaz de cruzar distâncias continentais com facilidade e eficiência. O interior da aeronave é muito confortável, possuindo uma estrutura bem ampla e espaçosa, oferecendo uma experiência de voo excepcional para até 12 passageiros.
Conforto esse que foi possível confirmar pela foto que Hamilton postou em seu Instagram. E para se ter um desses, é necessário investir uma verdadeira fortuna. Para se ter uma ideia de preço, uma aeronave nova desse modelo custa mais de 25 milhões de libras, ou convertendo para o real, quase 200 milhões de reais. E por causa do gigantesco valor dessa aeronave, Hamilton leva esse round. Ponto para ele. Quinto round. Negócios. Além de serem os pilotos mais bem pagos de suas gerações, o salário nunca foi a única fonte de renda de ambos. Ayrton Senna, por exemplo, era garoto propaganda das maiores marcas da época. Mas o que poucos sabem é que mesmo após a sua morte, a marca de Senna continua a ser uma das mais valiosas e rentáveis do esporte brasileiro. A montadora McLaren, por exemplo, é uma empresa que deve investir uma fortuna para utilizar a imagem de Senna. Em 2017, por exemplo, a empresa britânica decidiu lançar o McLaren Senna, um hipercarro feito em homenagem ao tricampeão mundial. E é claro que o veículo teria que estar à altura de Senna, sendo equipado com um motor de 825 cavalos de potência, conseguindo acelerar de 0 a 100 em apenas 2,8 segundos, sendo capaz de atingir a velocidade máxima de 335 km por hora. E para se ter esse supercarro no Brasil, é necessário desembolsar por volta dos 8 milhões de reais. E não podemos esquecer do personagem Seninha, que é inspirado em Ayrton Senna e que se tornou um sucesso comercial e continua estampado em centenas de produtos, desde brinquedos e artigos de papelarias até produtos alimentícios. Sem esquecer da Netflix, que já anunciou que irá utilizar a história do piloto para lançar uma minissérie com a estreia marcada para 2022. Enquanto isso, Lewis Hamilton é um empresário que investe em diversas áreas. Para gerir todos os seus empreendimentos, ele fundou a Project 44, uma companhia que gerencia todos os seus negócios. Um de seus investimentos milionários é, por exemplo, no mercado de alimentos veganos, sendo sócio da Neat Burger, uma lanchonete de fast food que produz hambúrgueres sem carne animal. E de acordo com o que foi noticiado, o piloto pretende abrir dezenas de unidades nos próximos anos. Outro investimento dele é na Athletic Greens, uma empresa de nutrição esportiva que oferece suplementos para quem procura uma vida mais saudável. Hamilton também é um dos investidores da startup Notco, uma empresa de tecnologia chilena que utiliza inteligência artificial para criar alimentos à base de plantas. A empresa tem dado tão certo que já se tornou uma startup unicórnio, valendo mais de $1 bilhão. E é claro que no ramo automobilístico, ele também teria grandes investimentos. Lewis Hamilton resolveu fundar a sua própria equipe de corrida denominada X44, que compete na categoria de carros elétricos off-road. E por não saber qual negócio é mais lucrativo, vamos considerar esse round empatado. Ponto para os dois. Sexto round. Fortuna. Sendo considerados os dois maiores pilotos de todos os tempos, não é novidade para ninguém que eles acumularam muito dinheiro durante suas carreiras. Lewis Hamilton, por exemplo, é nada mais nada menos que o piloto mais bem pago da história da Fórmula 1 e o esportista britânico mais bem pago de todos os tempos, superando o grande jogador de futebol David Beckham. E comparado a outros esportes, em 2021 ele ficou em 8º lugar na lista dos atletas mais bem pagos do mundo, recebendo no ano algo em torno de $82 milhões, ou equivalente a mais de 400 milhões de reais. Isso se deve ao fato dele ser o único piloto que ultrapassa as barreiras de seu esporte, sendo uma figura muito forte na mídia, e é por isso que ele é cobiçado pelas grandes empresas. Para se ter uma noção de toda a sua relevância, somente em seu Instagram, por exemplo, ele conta com mais de 25 milhões de seguidores. E pelo fato dele ter uma boa imagem perante ao público, grandes marcas investem muito dinheiro para associar sua imagem ao do piloto. Ele é patrocinado por empresas como a montadora de carros Mercedes, a empresa de produtos eletrônicos LG, a grife americana Tommy Hilfiger, a marca esportiva Puma, entre várias outras. E segundo estimativas, seu patrimônio gira em torno de 280 milhões de libras, ou convertendo para o real, em mais de 2
bilhões de reais. Já Ayrton Senna, mesmo apesar de já ter falecido há quase 3 décadas, ele ainda permanece no ranking dos pilotos mais bem pagos de todos os tempos. Estima-se que ele já tenha recebido como salário durante toda a sua carreira um valor estimado em mais de 240 milhões de reais. E até os dias de hoje, a imagem do piloto continua muito rentável. Para se ter uma ideia, segundo o relatório financeiro do Instituto Ayrton Senna, responsável por cuidar da imagem do piloto, estima-se que a marca Senna já tenha rendido até os dias de hoje em torno de 2 bilhões de dólares, o que convertendo para o real dá algo em torno de 10 bilhões de reais. E pelo fato de só haver informações sobre o faturamento da empresa e não sobre o lucro e a fortuna deixada por Ayrton Senna, vamos considerar esse round empatado. Ponto para os dois. No final dessa luta, tivemos 3 pontos para Ayrton Senna contra 5 pontos para Lewis Hamilton, sendo ele o vencedor dessa batalha. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos, você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.